Aí eu me chamo Pedro Gripe, filho de Américo Gripe e Ana Gonçalves Gripe, que era minha mãe. Eu nasci no dia 21 de outubro de 1930. Faço agora em outubro 91 anos. Eu sou pai de 7 filhos, um falecido. Os 6 estão vivos, netos são 10, né? Bisnetos são 5. Nasci na casa que eu moro até hoje. A casa foi feita em 1918. O papai fez ela, entrou para ali e criou 11 filhos. Comecei a trabalhar na roça com 6 anos de idade. 6 anos de idade eu no pasto buscava vaca de vizinho novo, tirava leite, ia para a roça com os companheiros. Não tinha escapatória, não. A única coisa que a gente comprava diretamente é o sal. O mais fazia tudo aqui. É milho, é arroz, é feijão, tudo era colhido aqui na propriedade. A agricultura, na época, a produção, o plantio não era difícil. O que era difícil era o comércio. Na roça quase todo mundo colhia. Então vender tinha que ser no comércio. O comércio estava sempre cheio, você vendia aqui por pouco preço de nada. Tinha muita coisa, no início tinha que levar em carangola para vender. Milho, feijão, uma coisa que quisesse vender, tinha que levar em carangola. O café era levado em carangola, o transporte era carro de boi ou lote de burro. Porque o carro de boi tinha a medida certa do carro de boi. Quando falava um carro de boi, era 40 balai de milho, por exemplo, em palha, era 40 balai de milho. A tropa era 10 burros, 40 balai, que cada burro levava 4. A minha mãe veio do estado do Rio para aqui, ela de perto de Friburgo, em 1911, ela veio de trem até Carangola. De Carangola para cá veio um balai de burro. Ela tinha 10 anos. Ela nasceu em 1901, em 1911 eles vieram para cá. A agricultura, na época, comparada com a de hoje, a diferença era o preço era o caso da mão de obra. Porque hoje a mão de obra está cara, e na época não tinha. Fazia o que com a mão de obra? Ficar parado não ia. Então plantava e colhia, fazia tudo no braço. E era mais barato. O companheiro não tinha serviço, ia trabalhar por qualquer preço. Plantava arroz, feijão, escolhia de tudo aqui para a roça. Porque o vovô, ele veio para aqui em 1890, em 1906, ele faleceu. Quando ele faleceu, deixou a vovó com 12 filhos, o mais velho com 16 anos. Aí ela foi enfrentando, já colhia muito café, o vovô já deixou muito café plantado. Ela foi comprando, ela, quando morreu, deixou até na rua, corgo aqui todinho deixou para os filhos. O meu avô, tanto ele como a vovó, era daquela região de Friburgo, Amparo, que é a região ali. E o avô dele já tinha requerido uma cismaria de terra aqui. Eles falaram cismaria, são 300 alqueires de terra ou 200, não sei. Mas é tudo mata, não tinha nada aqui. Começou a vir mais gente para cá, né? Porque veio é bom, muito mantimento, que para mantimento era um colosso. Então ele colhia muito mantimento. Agora, tudo que colhia, o café, o que a gente tinha que levar em carangola. Veio o Sato, veio o Verne, Sanglar, andou vindo uns para cá. Requeriam cismaria de terra e vinham. Uns vinham sem requerer, chegava, tomava posse no terreno. E pessoa criada na roça igual a gente foi criada, a única coisa que você pensa em renda é plantio. Milho, feijão, café, batatinha, que é o que colhia para vender, era isso. Então tinha que procurar um lugar de terreno melhor, terreno novo, que produz mais. Ainda mais na região de Friburgo, muito frio, para esse mantimento não é bom. Então, o que incentivou eles vir para cá foi isso. Aqui roçava no capoeirão, punha fogo, plantava. O que plantava ali dava com abundância. Para vender tinha que levar em carangola, mas vendia. Carro de boi. O transporte daqui para Carangola, não é só daqui, vinha de outros lados aí, era carro de boi ou tropa. E era brigaiada, né? Porque os distâncias tinham um rancho, que não dava para sair daqui em Carangola com o carro cheio, tinha que dormir uma noite ali para no outro dia completar. Então isso aí, o que ele vendia em Carangola, daqui por exemplo, o vovô, para vender o café, ele ia lá, saía daqui com o carro de boi em segunda-feira de madrugada, quando voltava de volta, chegava aqui no sábado de tardinha. Aí desabava chover e ficava no rancho, porque distância tinha um rancho da tropa. Às vezes desabava chover, não podia sair do rancho. Às vezes ficava 15 dias parado no rancho esperando estiar para vir.
o tropeiro e o carreiro ganhavam um pouquinho mais que o capinador, por causa do serviço que era. Nem todo mundo dá para mexer com carro de boi e tropa. Né? Eu me lembro, o salário que eu me lembro direitinho, quando eu era menino, era 10 tons por dia. O dinheiro era diferente, né? 10 tons correspondiam a R$1, né? Hoje. Uma coisa assim. E já o carreiro e o tropeiro era R$2.000. Era o dobro do que trabalhava na roça. Quando foi instalada a linha ferro aqui, sacrificou muitos carreiros e tropeiros, que o serviço deles acabou. Porque ninguém levou em tropa para lá, no trem de ferro, né? Depois de manhã, de tarde, tá lá. E na tropa o carro levava 2 dias para chegar lá e voltar, levava 8 dias, não, semana, para ir voltar. E no trem de ferro ia no mesmo dia. Então mudou demais da conta o transporte. E a brigaiada que dava no trem de ferro? Por exemplo, eu comprava passagem, mas a cadeira já vinha com o número da carteira. Ele chegava lá, o cara já estava sentado, mostrava o número, não queria deixar de passar para você de jeito nenhum. Aí era aquela briga, né? Aí vinha o condutor, tirava o cara que estava sentado, o lugar, a vaga era dele, porque já estava com a carteira, já vendia, da estação já vendia com a passagem, o número da carteira. Agora, quando vendia, vamos dizer que a passagem era, vamos dizer que era 30 passageiros. Às vezes em dia 34, 38, essas não tinha número. Então esse que eu em pé, ou se surgisse vaga, sentado, contar, não podia sentar, não, em pé. Quando dava um vento de lá para cá, eu entrava aqui a brasa pela janela do trem. E aí era outra briga, o cara está sentado na janela e queria fechar por causa da brasa, outro queria deixar fechar por causa do calor. Então, era assim. Em 1943, começou a chover. E tinha um casal, um rapaz que trabalhava para nós ali, a mãe dele ficou viúva e veio de lá para pôr casa para ela. Porque ela ficou viúva, morava com um filho lá na fazenda do Silvio, desentendeu com a nora, ela veio para cá, o filho dela chamava Genuro, que trabalhava para nós. Foi Genuro pôr casa para ela. Papai apelou para o papai, mês de março, dia 12 de março. Aí tá, ele ficou aqui apavorado. O papai falou assim, olha, eu arrumo um colchão, você dorme lá no Moinho, você arruma lugar para sua mãe. Eles foram dormir lá no Moinho. O Moinho era onde é o meu, para cima um pouquinho, ele tinha 2 moinhos. Eles foram dormir lá. Passados uns 3 dias, caiu uma tromba d'água lá, quando eles acordaram, estava lá no meio da lavoura, o Moinho tinha ido embora. Não morre só da hora de não. A água pegou o Moinho, bateu contra o barranco e desmanchou. Tudo de madeira, né? No desmanchar, a água levou a madeira embora. Ele acordou, estava no meio da lavoura, tudo molhado. No outro dia ele andava e ria. Ele disse, acordou tudo molhado. E ele disse que não enxergava nada, era meia-noite, sabia que estava no meio da lavoura por causa do espelho de café. Quando dava um relâmpago, é que eles viam que estava no meio da lavoura. De lá eles viram o Luiz Assis na casa do Tidriano, desceram com ele na enchente do Tidriano, mas a força da água tinha passado. A de 43 foi maior, tinha menos casas no Jitibá. A Rua Nova, por exemplo, tinha poucas casas. Mas o pessoal que morava na parte de baixo da rua, sabe, foram tudo escondido na chuva, lá na igreja. Mas o meu irmão Uriel, nós trabalhamos sempre juntos a vida inteira. E o Moinho, nós tomávamos conta do Moinho, moía fubá e canjiquinha. O Moinho ficava rodando, quando o milho acabava, o Moinho para sozinho. Porque está rodando na hora que o milho acaba e para. Aí já deve ter mais de 90 anos. Eu acho que a futura geração, a geração da agora para frente, precisava estudar a geração passada, porque era uma geração muito unida. O povo era difícil, você ver briga, o povo era unido. Banha de café, por exemplo, você tem que ir apanhar café, era tudo na mão. O que acabava primeiro, soltava foguete, isso aí já está provocando, não é nada, era alegria. E na época que eu fui criado, até uma certa idade, era uma cantoria, rapaz. Ia apanhar café, você apanhava café daqui, eu cantando, outro estava do lado de lá cantando, e às vezes cantava o desafio do outro aqui. Aquilo é interessante, isso acabou tudo. Mas era importante, e podia ser até hoje, mas hoje a coisa mudou muito.